Introdução à anatomia humana básica. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa aula, né? Sobre a origem, né, da palavra anatomia e sobre o seu significado, né? Então, anatomia é uma palavra derivada do latim, né? Ana, em partes, tomem, cortar. Então, cortar em partes, né? É a ciência que estuda as partes macro e microscópicas, né, as partes grandes, como um membro, um órgão, e microscópicas, como uma célula, tá bom? De nosso corpo, sua constituição, né, células, tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos, né, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas, um conjunto de sistemas aparelhos e um conjunto de aparelhos, né, forma um indivíduo, ok? E seu desenvolvimento, né, as fases da vida, desde a fase embrionária até a velhice, até a nossa morte, ok? Conceito de normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade, né, pessoal? Então, na anatomia, a anatomia dos corpos, às vezes, ele tem algumas diferenças. Essas diferenças podem ser apenas uma variação do corpo de uma pessoa para outra, né? E pode sem nenhum prejuízo para a função desse órgão, né, desse indivíduo. E também existe algumas variações que elas são mais acentuadas, onde há sim um prejuízo para a função e em alguns casos até esse prejuízo é tão grande que acaba sendo incompatível com a vida, né? O indivíduo ele não consegue sobreviver, tá ok? Então, o primeiro termo que a gente tem aí a verificar é o que é o normal, né? Em anatomia, é um conceito estatístico, representado pelo que ocorre na maioria dos casos, o mais frequente, né, pessoal? Então, é basicamente aquele que não tem variação, é o normal. Então, todo mundo tem 5 dedos na mão, não é isso? É o normal. Tem gente que tem 4, né? É o normal? Não é. Foge da normalidade. Então, o normal é ter 5 dedos na mão, né? O nosso exemplo aí tem 20 dedos, que é o normal para todo mundo, não é isso? Então, é o que ocorre na maioria dos casos, tá bom? Também a gente tem aí outro exemplo, né? Coração com seu ápice inclinado para o lado esquerdo do corpo, tá bom? Então, nosso coração tem uma leve, né? Virado um pouquinho para o lado esquerdo, tá bom? Então, isso é o normal, ok? Então, bora ver o que é agora a variação anatômica. É uma alteração na forma ou posição do órgão, porém não causa prejuízo à função. Exemplo, são alterações de posições que são visualizadas no sistema venoso superficial, são exemplos simples de variação anatômica. Como eu falei, existe uma variação fugindo da normalidade, né? Mas só que essa alteração ela não vai trazer prejuízo à função. Ele deu um exemplo aí, né, do sistema venoso superficial. Então, todo o nosso sistema circulatório, veias, artérias, ele é mapeado. Então, quando existe alguma pessoa que tem um vaso sanguíneo que não está passando lá no que é o padrão, né, no que é o normal, então ele acaba saindo da normalidade e tendo essa variação anatômica, tá ok? E isso vai trazer prejuízo à função, né? Se não trouxer, se enquadra aí como variação anatômica. Outro exemplo bem claro, né, que eu conheci uma menina, como eu já até falado uma vez, que ela tinha o globo ocular um pouco fora da caixa ocular, né? Então ela tinha o olho estufado. Mas só que isso não trazia prejuízo nenhum à função. Então ela conseguia enxergar normalmente, o olho dela não estava na posição normal, mas, né, isso não atrapalhava a função, tá ok? Então a variação anatômica é quando se há uma alteração na forma ou posição do órgão sem, né, prejuízo à função, ok?
Bora para a anomalia? É uma alteração da forma ou posição de um órgão que causa prejuízo à função. Então, aqui a gente já tem que observar que há, né, prejuízo à função, sendo compatível com a vida. Exemplo, a ausência de membros, né, amélia ou fenda palatina. Vamos dizer que o indivíduo nasceu sem uma mão. Vai ter prejuízo à função dele? Vai, claro, né? Então ele não vai conseguir segurar as coisas, né? Porque ele tem a mão, então nasceu sem a mão. Mas só que por ele ter nascido sem a mão, isso dá para ele viver. Então ele vai sobreviver, né? Então ele vai ter limitações, vai ter um prejuízo na função, mas ele vai sobreviver, né? Então a fenda palatina, outro exemplo que foi dado aí, eu conheci também até um ex-aluno meu, onde o osso no céu da boca ele é chamado de palato, né? Então, onde ele não tinha o palato, então não tinha o osso do céu da boca. Aí ele sofria, se engasgava às vezes, né? Então, ele tinha um aparelho, tipo um aparelho dentário, né? Aqueles aparelhos dentários que simulavam o céu da boca, tá bom? Para poder ajudar ele. Tinha um prejuízo na função, né? Era uma alteração na forma ou posição do órgão, com prejuízo à função, mas ele vai poder sobreviver, tá bom? E o terceiro caso, né, é um caso de monstruosidade. É uma alteração na forma ou posição de um órgão que causa prejuízo na função, sendo incompatível com a vida, né? Exemplo, anencefalia, a ausência do encéfalo. Então, o indivíduo que nasceu sem um encéfalo. Existe, né, outros casos de monstruosidade, indivíduos que nascem com sem o sistema digestório, né, sem a estrutura do sistema digestório, né, com problemas graves no atrofia no pulmão. E o que é que vai acontecer? O indivíduo vai nascer devido a essa alteração e forma ser tão a alteração no formato do órgão, né, esse prejuízo ser tão grande, tão acentuado, ele não vai sobreviver. Então vai durar poucas horas ou dias, tá bom? E vai, né, acabar falecendo. Um exemplo que eu acho que a gente ficou conhecido aí, que teve aqui, tem na Santa Casa de Sobral, foi o famoso menino sapo, né? Que nasceu com... Então, ali foi um caso de monstruosidade. Falaram até que era o fim do mundo, né? Mas, justamente isso foi um caso de monstruosidade. O menino nasceu, estava respirando ali, durou poucas horas, 3, 4 horas e morreu. Ok? Aqui a gente tem exemplos de normalidade, variação anatômica, anomalia, monstruosidade. Então, na primeira foto aí, temos um caso normalidade, né? Um indivíduo à mão aí com 5 dedos, né? O que é o normal, como a gente falou. Na última fotinha lá, a gente tem um caso de glossite romboide, ok? Que é só uma mancha na língua. Então, é normal ter essa mancha na língua? Não, né? Foge da normalidade. Então, é uma variação anatômica. Devido a o indivíduo ter essa mancha, vai ter prejuízo à função? Não, né? Na segunda fotinha, nós temos um caso de anomalia. Então, olha só, vocês perceberem, ele tem 6 dedos, né? E o quinto e o sexto dedo, eles são juntinhos aí, um sobre o outro. Então, por mais que o prejuízo seja pequeno, mas há um prejuízo. Então, há uma alteração na forma e na posição do órgão com prejuízo à função, né? E essa terceira fotinha aí, o caso de monstruosidade, né? Vocês veem aí um caso de anencefalia, tá bom? Então, incompatível com a vida, né? Devido a essa variação ser tão acentuada, ok? Agora vamos ver aqui a questão da posição anatômica. Para que é essa posição anatômica? Para que serve? Qual a funcionalidade dela?
tá bom? Então, as descrições anatômicas tendem a relacionar a estrutura com a posição anatômica, padronizando. Então, olha só, basicamente isso é para padronizar, né? Como o nosso corpo, as estruturas do nosso corpo devem ser relacionadas para serem estudadas, né? E facilitando o seu entendimento, ok? Então, vamos dar um exemplo. O bíceps braquial, né, que é o bíceps aqui do nosso braço, não tem um bíceps braquial, tem nosso braço, e o bíceps femoral que fica atrás da coxa. Se eu digo assim, o músculo que fica na parte anterior do nosso braço, né? Qual seria? Então, é o músculo que fica na parte de frente do braço. Qual seria? Seria justamente ele, né? O bíceps braquial. Mas isso vai depender, né? Depender porque da posição do meu braço. Se eu tiver com o braço virado, né? Então ele pode estar na parte medial, na parte de dentro. Então a posição anatômica ela serve justamente para isso, para padronizar, né? Um formato do nosso corpo, para facilitar o nosso entendimento. Porque de repente eu como professor faço essa pergunta, o aluno diz que está na parte, o bíceps braquial é na parte medial do braço, né? Então, se ele vai ter que levar em relação à posição anatômica, o músculo que está em relação à posição anatômica, então que seria na parte anterior, na parte da frente, ok? Então, e como é que é essa posição anatômica? O indivíduo está em posição anatômica, ele está em pé, posição ereta, né? Ortostática, cabeça voltada anteriormente, né, para frente, e o olhar na linha do horizonte. Então, nada de estar em pé, com a cabeça para baixo, ou então olhando para o lado, né? Então, divide em pé, posição ereta, cabeça voltada para frente, tá ok? Olhar na linha do horizonte, membros superiores, né, braços pendentes ao longo do tronco, com palma das mãos voltadas anteriormente, né, voltadas para frente. Membros inferiores, né, pernas postos, juntos com os dedos dos pés direcionados anteriormente, direcionado para frente também, ok? Pronto, aqui a gente tem uma imagem, né, do indivíduo em posição anatômica, né? Se vocês observarem, ele está em posição em pé, posição ereta, né? Então, olhar voltado para o horizonte, cabeça olhando para frente, ok? Membros superiores pendentes ao longo do tronco, com as palmas das mãos, né, voltada para frente, voltada anteriormente, com os pés juntos, né, os membros inferiores juntos, e a ponta dos pés apontando para frente. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Aí, com essa parte da introdução à anatomia humana, ok? Abraço e bons estudos.